Olá, bom dia, turma 121 e 122. Estamos entrando no mês de maio e essa semana, dia 4 a 8 de maio de 2020. Ou seja, estamos já no segundo bimestre, acompanhando esse processo da pandemia. Estamos em casa, se cuidando, protegendo, mas estamos tendo aula através da educação remota. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar com vocês a estrutura da população do continente asiático. Como está distribuída a população no continente conforme as suas respectivas regiões. E o nosso assunto de hoje, ele está baseado na página 23, 24, 25 e 26. Antes de começar a aula, vamos fazer uma oração. Bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de, através desse vídeo, explicarmos o conteúdo para a turma 121 e 122. Que todos possam entender o assunto, fica com eles nesse momento. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, eu coloquei na página número 23 e 24 algumas características que são importantes relacionadas, por exemplo, ao continente asiático. Enumerei mais ou menos 4 características. A primeira característica vem falando sobre população. Nós sabemos, através da Organização das Nações Unidas, que o mundo está mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo. 7 bilhões e 500. Mas desses 7 bilhões nós temos na China, temos no Japão e na Índia a metade da população do mundo praticamente. A maior parte da concentração populacional estão localizada no continente asiático, principalmente nesses 3 países que foi citado como a China, o primeiro, depois vem a Índia e vem o Japão em grande concentração populacional. O segundo ponto que eu coloquei, distribuição populacional, é onde temos a maior concentração de pessoas. Então nós temos os vazios demográficos e a densidade demográfica por uma determinada região. Quando se fala em vazio demográfico, eu estou falando, por exemplo, em regiões desérticas ou regiões polares ou regiões montanhosas. Mas quando nós temos uma alta densidade demográfica, eu estou referindo, por exemplo, a regiões de planície de grande concentração. Então, na China e na Índia, nós temos uma grande concentração de vários rios, e esses rios são importantes porque tivemos atividade da agropecuária e essa informação da grande concentração de pessoas. Então, na Ásia, essa distribuição populacional ela ocorre porque temos um fator positivo que são regiões de planície e planaltos, onde temos a maior concentração populacional. A questão número 3, o crescimento demográfico da Ásia cada vez está aumentando muito mais. Por que está aumentando cada vez mais? Porque a saúde deles, as condições de saúde são bem favoráveis. Temos bons hospitais, áreas de medicamentos, pessoas que vão para outros países estudar e trazer de lá os conhecimentos da área de medicina, apesar dessa pandemia que ocorreu na China e que alastrou para o mundo todo, ocorrendo de lá, mas hoje a Ásia, na China e no Japão, se destacam nas condições de saúde. Também melhoramento de medicamentos, saneamento básico. Algum tempo atrás, antes de 1950, a população desses 3 países que estou citando eram países que o saneamento não tinha um saneamento estruturado, uma infraestrutura da mesma. Hoje, praticamente essas cidades que estão modernizando cada vez mais, eles estão melhorando esse saneamento básico, fazendo com que ocorra o maior crescimento do mesmo. Também as questões da agricultura, questão da pecuária, com o avanço da tecnologia, a Revolução Verde, fez com que essa região se concentrasse grande crescimento cada vez maior. Ou seja, a taxa de natalidade vai aumentando
a expectativa de vida vai aumentando esses três países. Apesar que a China ele tem um controle de natalidade, né? Mas a Índia não, então por isso temos uma grande formação. Okay? Então esse crescimento demográfico, ele graças às condições de saúde, condições de saneamento básico, medicamentos, né, a infraestrutura, a agricultura, a economia, o comércio, forma esses pontos favoráveis para o desenvolvimento do crescimento demográfico na China, na Índia e no Japão. O quarto ponto que nós podemos colocar é o processo da urbanização. Algum tempo atrás, muitas pessoas moravam na zona rural. Hoje, a maior concentração desses três países, eles estão vivenciando nas grandes cidades. São cidades planejadas, urbanizadas, com uma boa infraestrutura. Então, praticamente 80% ou 85% das pessoas vivem nas grandes cidades. Ou, se não vivem nas grandes cidades, vivem nas cidades ao redor de atividades da agricultura e a pecuária. Com isso, esses pontos como população, distribuição populacional, crescimento demográfico e urbanização são os pontos que fizeram que ocorresse um grande aumento da estrutura populacional do continente asiático, focalizando esses três países, como citei. A China, um país emergente, a Índia, um país emergente, e o Japão, um país rico. Ok? Bom, agora vamos ver cada região, como que se apresenta a atividade, por exemplo, atividade de aumento populacional. Então vamos para a primeira região, chamada região Centro-Norte. Na região Centro-Norte, ali nós temos o quê? Países pouco povoados, né? E por ser uma área de grande extensão territorial, como por exemplo a Rússia, que pega a parte europeia e asiática, então essa parte asiática ela é um grande espaço territorial e, como consequência disso, temos um menor contingente populacional. Agora, a taxa de fecundidade é uma taxa muito equilibrada para a população e praticamente a média é de 2 filhos por família. Então eles têm um planejamento familiar muito grande devido a essa extensão territorial, devido ao clima, né, da localidade, devido também às questões do relevo, forma famílias menores, não famílias numerosas como os outros continentes podemos observar. Também pela estrutura, a população vive nas grandes cidades e as taxas são muito elevadas, chegando a mais de 80% da população vive nas grandes cidades ao redor. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Rússia, do Cazaquistão, se destaca como os melhores IDH da região Centro-Norte, né? Então é elevado para a estrutura do momento. Sabemos que a Rússia ele é um IDH emergente, mas comparado aos países asiáticos e principalmente a região Centro-Norte, ela se destaca, a Rússia e o Cazaquistão, como sendo IDH elevado. Okay? Essas são as principais características da infraestrutura populacional da região Centro-Norte. Já na região do Oriente Médio, nós temos o destaque de Israel. Israel, você sabe que ele tem um índice de desenvolvimento humano muito elevado, comparado para a região Oriente Médio. E comparado para o mundo, o IDH do Israel também é elevado. E eles são países jovens, né, porque eles foram fundados mais ou menos em 1948. E com isso forma a estrutura deles recentemente. Só que eles tiveram influência dos judeus e como consequência disso, a cultura deles favoreceu muito o desenvolvimento de Israel, favorecendo na questão da saúde, na questão da educação, na questão da habitação. A população se concentra em áreas urbanas ou em kibbutz. Kibbutz são áreas de agropecuárias que eles têm lá, esses kibbutzim, né? E o Israel cresce cada vez mais em questão de estrutura populacional, porque eles têm um IDH elevado e bem estruturado. E o governo se preocupa, então, com a sociedade. Já o país do Catar, ele já é o segundo. O Catar é um país, por exemplo, recente também, é um país novo, mas só que eles não têm uma formação do povo do local. Muitos vieram de outros países, como, por exemplo, chineses, os hindus, os
os países do Extremo Oriente vieram em grande quantidade para o Catar. E aí formamos um grande conjunto de uma miscelânea de várias outras etnias. Mas esse grupo vive-se muito bem em Catar e pelas riquezas econômicas da estrutura, a extração do petróleo e do turismo, a população praticamente vive nas grandes cidades. 95% da população total de Catar vive nas cidades. E logo não vão ter jogos na região de Catar. Chipre, como nós vimos nas aulas anteriores, ele pertence ao continente asiático, mas na questão política ela pertence também à Europa. Então tem uma atividade comercial com a Europa, atividade comercial com a Ásia, mas Chipre é um dos países que ele tem um indicador IDH bem elevado, né, com expectativa de vida e expectativa de educação elevado, sendo uma região pequena, mas uma região desenvolvida na questão do IDH. Nações árabes. Essas nações árabes, eles são países que têm o petróleo como sendo a principal riqueza do local. E com isso eles exploram grande quantidade desse mineral, exploram, exportam e vendem para o mundo todo e conseguem transformar as regiões desérticas em regiões de grandes formações de cidades. E o IDH deles é muito alto, né, pelas condições do petróleo, pelas condições do petróleo que tem muito dinheiro, com isso ele vai reverter para a sociedade no geral. Depois nós temos alguns conflitos. Esses conflitos são conflitos ocasionados por alguns países que ainda até hoje sofrem por causa de estrutura geopolítica histórica do local, como por exemplo Afeganistão, Síria, Iraque. Esses países eles estão sempre envolvidos em conflito. Conflito pode ser matéria-prima, água ou petróleo. Esse conflito pode ser questão religiosa, o mundo islâmico com o mundo cristão. Esse conflito também pode ser gerado através da exploração do petróleo e da água de regiões desérticas, e eles querem ter aumento de extensão territorial, faz com que até o prezado momento tenha conflito entre esses países. E infelizmente a renda per capita desses países é baixa, diminui por causa dos conflitos que existem. Apesar do petróleo, apesar da água, essas estruturas geopolíticas surge um grande conflito, e muitas vezes esses países, como por exemplo a Síria, é um país que vai ter uma estrutura bem delicada devido aos conflitos que são gerados por esses itens citados a vocês. A região sul é chamada de subcontinente, né? Subcontinente indiano. É tão grande essa região. E a população praticamente, ela relativamente vive numa determinada concentração de pessoas. A Índia não é totalmente um local povoado. São pontos, né, focalizados da concentração populacional. Então, na capital, Nova Delhi, noutra cidade chamada Delhi, são cidades, Varanasi, por exemplo, são cidades de grande concentração populacional. E outros locais nós não temos concentração populacional devido ao quê? À infraestrutura que é bem devagar nessa região. Densidade demográfica é elevada. Muita gente morando em uma determinada localidade. E por ter muita gente morando em uma determinada localidade, como cidade, nós vamos ter até esses 3 pontos de economia. Pessoas ricas demais, pessoas emergentes e pessoas pobres. Como a Índia nós conhecemos como subcontinente, o sul da Ásia, nós temos esse sistema de castas vigentes até o prezado momento. E com isso não há um grande crescimento da estrutura do DH deles. Há um crescimento da população. A Índia é aquele país que nós já vimos, ele é um país emergente, né? Eles têm uma taxa de fecundidade 2,5 filhos por cada mulher, né? Tem o planejamento familiar, estão fazendo o planejamento familiar para diminuir isso, que foi o período da Revolução Verde. O índice de analfabetismo é elevado, chegando a 37% da população que sabe ler e escrever
O restante da população, infelizmente, vão seguir o sistema de castas e faz com que a Índia temos uma infraestrutura muito pobre. Né? Regiões de sistema de esgoto ainda a céu aberto, não tem uma estrutura favorável para as condições da população, infelizmente. E a expectativa de vida do indiano é de 68 anos de idade, por não ter essa boa infraestrutura de saúde para os indianos. Ok? Bom, eu gostaria que você lesse aquilo que nós comentamos na página 23, 24 e 25, relacionado à estrutura dessas regiões que nós vimos. Nós conversamos com vocês sobre a estrutura da página 23, estrutura da população asiática. Na página 24 falamos algumas características sobre a região centro-oeste. Falamos sobre as características do Oriente Médio e falamos sobre o Sul. Então, eu gostaria que você lesse essas páginas para refletir aquilo que nós comentamos com vocês. Obrigado. Né? Vejo você na plataforma, coloca lá no ecrã o seguinte: eu li essas páginas e essas notas, esses vistos que estão vistados, eles vão ser notas para o segundo bimestre de 2020. Meu amigo da 121 e 122, fique em casa, se proteja desse problema que estamos ocorrendo, principalmente no mês de maio, que é um mês de instabilidade de tempo, às vezes está quente, às vezes está frio, e às vezes você pode ter doenças respiratórias, que você se controle, fique em casa, faça a sua parte, melhor ficar em casa protegido do que ficar lá fora e não ter mais saída. Que Deus possa abençoar você ricamente e vamos terminar essa aula através de uma oração. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam ter a tua paz, o teu amor e a tua presença dos altos céus. Fica com eles, também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, vejo você lá na plataforma do Eclass, vistando a sua atividade. Que Deus abençoe você.